بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros. Barakallahu fikum, Sarah, Armani, Márcia, todos. Muito obrigado a todos. Inshallah, nossa live hoje sobre os caminhos da proteção das armadilhas do Satanás. Esse tema é importante para todos nós, porque seja para os muçulmanos, para os cristãos, esse tema é importante, que nós sabemos os caminhos da proteção das armadilhas de Satanás, que é nosso amigo eterno, porque o Shaitan, Satanás, o diabo, o demônio é o inimigo eterno do ser humano. Então o ser humano tem que conhecer o verdadeiro inimigo dele, de verdade, conhecer ele de forma correta, para que nós conseguimos proteger, conseguimos defender contra os ataques dele que está atacando nós sempre. Então, nós vamos entrar com uma introdução sobre Satanás, o Shaitan, o diabo, ou falam demônio. Vamos fazer essa introdução nos ensinamentos religiosos. A maioria das culturas antigas e modernas e também em suas mitologias, em suas religiões, falam do diabo, falam do Shaitan, os demônios, eles falam sobre isso. Então, os demônios, o diabo, representam os desastres, ou seja, as doenças, que são representações da morte, representações do mal em geral. E também esse é todo o mal que as pessoas, ou seja, a maioria das culturas antigas e também modernas, eles associados, ou seja, ligam essas doenças, o mal em geral, o Shaitan. Eles ligam o Shaitan, o demônio, Satanás, com o desconhecido. Qualquer coisa que é desconhecida, eles falam Shaitan, que coisas desconhecidas. E a Shaitan em geral, a Shaitan em árabe, a palavra em árabe Shaitan, Satanás em português, é um símbolo do inferno, um símbolo do mal. Então os demônios estiveram presentes nas crenças de muitas civilizações, de muitas religiões, de muitas culturas, sejam essas culturas antigas ou modernas, como manifestações da maldade. Então, os demônios estão e estiverem antes presentes nas crenças de muitas civilizações, mas como símbolos, como manifestações de maldade, do mal em geral. Vamos saber a diferença entre a visão do cristianismo e do Islã, ou seja, do islamismo, em relação de Satanás, ou sobre Satanás. Qual a diferença? No cristianismo, a Shaitan, ou Satanás, é tido como um anjo que desobedeceu a vontade de Deus e tornando-se assim um anjo caído. Então, esses nos ensinamentos
no cristianismo, que é um anjo caído. No islamismo não é assim. A Shaitan, no islamismo, ou nos ensinamentos islâmicos, Iblis, Lúcifer, ou seja, Shaitan, Satanás, ele não é anjo. Nunca, jamais é um anjo. É um gênio, ou seja, dos jin, criado por Deus do fogo, porque tem os gênios, os humanos, os anjos. Então, Shaitan é dos gênios, criado por Deus, e desobedeceu, sim. Então, concordam cristianismo e islamismo que Shaitan desobedeceu a Deus. Mas a diferença é que no cristianismo um anjo, no islamismo não é um anjo, é um gênio. Então ele desobedeceu à vontade de Deus, então não é um anjo nos ensinamentos islâmicos como no cristianismo. Por isso Deus disse no Alcorão: "Illa iblisa kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbi", que Deus ordenou todos os anjos prostrarem diante de Adão, o pai do ser humano. Então todos eles aceitaram e prostraram, menos ou exceto Satanás, exceto Shaitan. Illa iblisa kana min al-jinn, era um dos gênios. Fafasaqa an amri rabbi, e recusou a ordem do seu Senhor, negou a ordem, desobedeceu a ordem do seu Senhor. Então os muçulmanos acreditam que o diabo existe, e o diabo chamado como Iblis ou como Shaitan. Iblis, na língua árabe, Iblis vem de al-iblas. Al-iblas que é desespero, porque ele desesperou da misericórdia de Deus. Então, por isso chamado Iblis, que desesperado, ele desesperou da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então no Islã o Shaitan, o diabo, é um ser dentre os jin, ou gênios, uma espécie separada dos anjos, dos humanos, dos animais, um mundo separado do mundo humano, um mundo invisível. Tem muitos detalhes sobre isso no Islã, mas não é isso. Hoje nós estamos falando sobre os gênios, estamos falando sobre Shaitan. Então é uma crença central no Islã que Iblis não é um anjo, já que os anjos não são seres que têm livre-arbítrio. Porque os anjos não têm livre-arbítrio, eles sempre obedecem a seu Senhor, obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o Iblis, o Shaitan, o diabo, ele tem livre-arbítrio, por isso ele conseguiu desobedecer a Deus. Então é impossível desobedecerem a Allah, os anjos. Impossível que eles desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo assunto da palestra é descrição de Satanás na fé islâmica ou na crença islâmica, nos ensinamentos islâmicos, através dos textos, os versos do Alcorão Sagrado e dos ditos do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Vamos descrever o Satanás como é nos ensinamentos islâmicos. Em árabe, a palavra Shaitan, pode se referir a qualquer criatura arrogante. Shaitan chamado do demônio, ou seja, diabo. Shaitan em árabe, então se refere ou referir a qualquer criatura arrogante ou
insolente. E se aplica a essa criatura em praticar por causa de sua insolência e rebelião em relação a Allah, em relação a Deus Altíssimo seja. Então, Shaitan, Satanás, é um gênio, uma criatura que pode pensar, raciocinar, e tem livre arbítrio. Está desesperado porque entende o significado pleno de ter a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala negada. Então Satanás prometeu não habitar as profundezas do inferno sozinho. Ele quer entrar ao inferno, mas ele quer levar os seres humanos com ele para o inferno. Esse é o desejo dele, o objetivo dele é levar tantos humanos quanto pudesse com ele para o inferno, para o castigo de Deus Altíssimo seja. Então Satanás é arrogante, astucioso, e também ele é inteligente. Ele sabe as falhas do ser humano, ele sabe os erros, os pontos da fraqueza do ser humano. Ele compreende muito bem a fraqueza dos seres humanos. Reconhece seus amores, reconhece seus desejos, emprega todos os tipos de troques e ilusões para os afastar do caminho da retidão, do caminho certo, do caminho do paraíso, do caminho do bem. Ele sempre quer afastar o ser humano desse caminho. O objetivo dele sempre desencaminhar e iludir os filhos de Adão, porque quando foi expulso do paraíso, quando Allah, Deus, mandou ele embora do paraíso, Satanás fez uma promessa a Deus que se fosse mantido vivo até o dia do juízo final, faria o máximo, ele disse, faria o máximo para desencaminhar a humanidade. Por isso, ele começa a fazer o pecado atraente, bom gostoso para a humanidade, e está tentando enganar as pessoas com coisas maléficas e ações imorais. Deus disse no Alcorão Sagrado sobre isso, e o próprio Lúcifer confirmou que havia pensado certo a respeito deles, e eles o seguiram, exceto uma parte dos crentes. Então, agora, Iblis, Satanás, ou Lúcifer, confirmou que havia pensado certo a respeito deles, que é nós, como seres humanos. E disse que eles seguirão a ele, vão seguir a ele, menos uma parte dos crentes, menos um grupo ou uma parte, pouquinho, dos crentes verdadeiros que não vão seguir o caminho dele. Se nós também pensamos na história dele no Alcorão Sagrado, ele era o primeiro racista que existir no mundo, porque quando ele fala, eu sou melhor do que Adão, isso resultou de sua imensa arrogância e orgulho sobre quem ele era, o que leva a sua queda. Também Iblis caiu por isso, por esse erro, arrogância.
como Allah subhanahu wa ta'ala descreveu isso no Alcorão quando ele disse ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. Ele disse أنا خير منه, أنا خير منه, eu sou melhor do que ele. أنا خير منهم خلقتني من نار وخلقته من طين. Me criou do fogo e criou a ele do barro. Então, Iblis ou Satanás, Shaitan, quando eu falo Iblis, Shaitan, é Satanás, o diabo. Então, Iblis não se arrependeu do que ele fez, como não obedeceu a Deus. Então, ele escolheu continuar sua desobediência contra Deus, contra Allah subhanahu wa ta'ala, até o dia do juízo final, para que ele pudesse enganar tantos humanos, tantas pessoas quanto possível, para provar a Allah subhanahu wa ta'ala que essas pessoas, que o ser humano, os seres humanos, são uma criação tola e fraca. Mas Allah subhanahu wa ta'ala advertiu Iblis sobre aqueles que acreditam em Allah e adoram somente a Ele. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou que Satanás não terá nenhuma autoridade sobre as pessoas que acreditam em Deus subhanahu wa ta'ala e se submetem a Ele. Nos seguintes versos, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse que Iblis disse: Senhor meu, pelo mal a que me condenaste, em verdade aformacerei o erro, ou seja, para eles na terra. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: exceto meus servos piedosos, ou sinceros, ou crentes, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Então ele não tem poder, não tem autoridade de desviar os crentes, de desviar os fortes na fé. Ele não tem autoridade disso. Agora vamos nos entrar, inshallah, nas armadilhas do Satanás. Vamos inshallah, resumir para vocês, porque o assunto de Shaitan, Satanás, no Alcorão, nos ditos do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é um assunto muito amplo. Tem muitos versículos, muitos textos que falam sobre Shaitan no Alcorão Sagrado. Eu, a verdade, não consegui. Eu tentei resumir todos os versos, mas não consegui. Então eu preparei para vocês o que é importante sobre esse assunto, inshallah. As armadilhas do Satanás, podemos nos considerar que as armadilhas mais importantes de Satanás são suas descrições. Por exemplo, ele era arrogante. Então, a arrogância é mais importante armadilha do Satanás. Ele tem inveja. Então, a inveja é a armadilha mais importante do Satanás. Eu vou explicar para vocês, inshallah, sobre isso. Então, a primeira armadilha do Satanás é a inveja. Inveja, al-hasad, em árabe al-hasad, a inveja. Satanás se recusou a prostrar-se diante de Adão por causa da inveja, porque ele tem inveja contra Adão e arrogância. A inveja e o rancor são doenças fatais, doenças mortais, que endurecem o coração do ser humano, induzem a pessoa ao erro e removem do seu coração a luz da fé.
devoram as nossas boas ações e derrubam, quebram, destruem qualquer sistema moral em qualquer sociedade. Por isso o Islã estabeleceu desde o primeiro dia, desde o início do Islã, da profecia do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, o Islã estabeleceu os valores morais para alcançar o amor, para alcançar paz, para alcançar a amizade entre as pessoas, simpatia, reconhecimento entre as pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz em um hadith sobre a inveja, ele disse acerca da inveja, disse: mantenham-vos ou mantede-vos longe, mantém-vos longe da inveja. Por quê? Porque a inveja devora as virtudes, devora as boas ações, al-hasanat, da mesma maneira que o fogo devora a lenha, devora a madeira. Então, a inveja é uma doença perigosa no coração que fez que remove a luz da fé no coração do muçulmano e de qualquer um. E nós, como muçulmanos, os nossos corações têm que se manter puros e limpos em relação aos outros, às outras pessoas. Nós não podemos ter inveja por qualquer motivo. Você, como muçulmano ou como outra pessoa, não pode ser ou ter inveja no seu coração. Porque a inveja e o rancor são os dois elementos básicos que favorecem a ocorrência de muitos dos males que podem acontecer na sociedade. Portanto, devemos estripar, ou seja, manter das nossas vidas e estripar das nossas vidas a inveja. Nós devemos afastar a inveja na nossa vida e o rancor e manter boas relações com os nossos irmãos, com nossas irmãs, com todas as pessoas. Então, essa é a primeira armadilha do Satanás, que é a inveja. Segunda é a arrogância. Arrogância, porque Deus disse no Alcorão Sagrado: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah disse no significado do versículo: e quando dissemos aos anjos, prostrai-vos ante Adão. Quando nós ordenamos os anjos, prostrai-vos ante Adão, todos se prostraram, menos Lúcifer, que ensoberbecido, ou seja, ensoberbeceu, se negou à ordem de seu Senhor e incluiu-se entre os incrédulos. Então, agora, a arrogância e o orgulho é uma doença do Satanás que nós não podemos ter. Nós devemos evitar a vaidade, evitar o orgulho, qualquer que seja o nosso talento, o nosso esforço, a nossa riqueza material, a nossa beleza, a nossa posição social, nós devemos evitar a vaidade e o orgulho, a arrogância de nosso coração e na nossa vida. E até mesmo também, enquanto nós praticantes, crentes, que nós temos religião, ou seja, religiosos, nós não podemos ter essa arrogância, porque quando começa a arrogância, você começa a cair. Porque quando Iblis começou com arrogância, ele caiu no pecado e caiu na posição dele. Então temos que recordar
que um dos princípios e objetivos do Satanás, do Iblis, é que nos desviar do caminho certo, do caminho reto, levando-nos à ingratidão e fazendo-nos esquecer a fonte principal do nosso sucesso, que é Deus Altíssimo seja. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: sobre a arrogância, ele disse: aquele em cujo coração há arrogância, ainda que seja do peso de um grão, de um átomo, ou seja, de um grão de mostarda, não entrará no paraíso. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a pessoa que tem uma arrogância, um orgulho no coração dele, ainda que seja do peso de um grão, ele nunca entrará ou não entrará no paraíso. Terceira e quarta e quinta armadilhas de Satanás mencionadas em um versículo no Alcorão Sagrado. Eu vou mencionar e depois vou citar o versículo. Ofensivo, maldade e o mal em geral, esse primeiro. Obscenidade, segundo. E que você dizer de Deus o que você ignora. Seguir a religião, seguir as crenças dos pais sem evidências ou conhecimento. Então, 4 armadilhas do Satanás. Nós devemos ter cuidado. Cuidado dessas 4 coisas. A maldade em geral, o mal em geral, obscenidade, e que você dizer sem conhecimento, ou dizer o que você ignora, você não sabe, mas você está mexendo com muitas coisas que você não está sabendo, e que você seguir as crenças de vosso antepassado, ou de seus pais, de seus antepassados, sem nenhuma evidência, nenhum conhecimento. Só porque você é muçulmano, porque meu pai era muçulmano. Porque você é cristão, porque meu pai era cristão. Porque você é judeu, porque meu pai era judeu. Isso é errado. Isso é um armadilho de Satanás. Porque você tem que seguir o que você acredita, não o que o seu pai era, ou seu antepassado era. Nós não queremos dizer assim, que você tem que desobedecer seu pai. Não. Você tem que examinar a informação que chega até você através dos seus pais, através a sua história, sua família, sua descendência. Você tem que examinar a informação que chega até você. Você é muçulmano, tem que ser muçulmano porque a fé do Islã está no seu coração. Não porque sua família é muçulmana, você é muçulmano. Você é cristão, você tem que ser cristão porque você acredita no cristianismo. Não porque sua família é cristã. E assim por diante. Então, vamos citar o versículo no Alcorão Sagrado que fala sobre isso. Allah disse: ó humanos, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Eu não vou citar em árabe. Allah disse: ó humanos, desfrutai de tudo que existe do lícito que está na terra, que a terra contém. E não seguem os passos de Satanás, porque é vosso inimigo declarado. E disse: ele vos induz ao mal, primeiro, ao mal, e a obscenidade, segundo, e a que digais de Deus o que ignorais, terceiro, que você fala o que você ignora.
ou disse o que você ignora. E disse depois Deus: quando lhes é dito segui o que Deus revelou, eles respondem: só seguimos as pegadas dos nossos pais. Então assim, إنما قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Allah disse: enquanto os pais deles fossem destituídos de compreensão e orientação, então, enquanto os seus pais eram desviados ou incorretas, então esses quatro armadilhas de Satanás, vou repetir novamente: o ofensivo, ou seja, maldade, ou mal em geral; obscenidade, segundo, o que você dizer o que ignora, e você seguir o caminho, ou seguir uma religião, seguir uma crença dos seus pais, sem nenhuma evidência ou nenhum conhecimento. Sétima armadilha do Satanás é usar o abuso, ou seja, o ofensivo em palavras, para destruir relacionamentos entre as pessoas. Agora, isso é importante. O Satanás está usando nossas palavras para fazer conflitos entre nós. Por isso, tem muitas pessoas, você está falando uma coisa e ele está entendendo outra coisa errada. Ou ele acha que você está falando mal sobre ele. Ele entende errado. Então, por quê? Porque o Satanás está usando as suas palavras para fazer conflitos, para destruir os relacionamentos entre você e seu esposo, entre você e sua esposa, entre suas familiares, entre a comunidade em geral. O Satanás está usando as palavras as más palavras para fazer esses conflitos. Por isso, Deus disse no Alcorão: Allah disse: diga aos meus servos que digam sempre o melhor. Que digam sempre o melhor. Porque Satanás causa distinção entre eles, pois Satanás é inimigo declarado do homem. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ. Allah disse: diga, ó Muhammad, aos meus servos que sempre tem que dizer o melhor, falar o melhor. Por quê? Porque o Satanás causa distinção entre eles, porque Satanás é inimigo declarado do homem. Oitava armadilha de Satanás é as bebidas alcoólicas, ou seja, o vinho, al-khamr. Allah mencionou isso no Alcorão Sagrado, quando disse: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Então, as bebidas alcoólicas, drogas, tudo que tira a consciência, e os jogos de azar, a dedicação às pedras e às adivinhações com setas, e se antigamente usam, e hoje tem em vários lugares usam esse tipo, al-ansab wal-azlam. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre isso que são armadilhas de Shaitan, de Satanás. Allah disse no Alcorão Sagrado: ó fiéis, ó crentes, as bebidas inebriantes, os jogos de azar e a dedicação às pedras e às adivinhações com setas são são armadilhas de Satanás. Evitai-os
pois para que prospereis, para que vocês terão sucesso, tem que afastar, tem que evitar das bebidas alcoólicas, do jogo de azar e de outras coisas que Deus subhanahu wa ta'ala citou, al-ansab wal-azlam. Porque Allah disse, Satanás, o Shaitan, só ambiciona infundir-vos a inimizade e o rancor mediante as bebidas inebriantes e o jogo de azar, bem como afastar-vos da recordação de Deus e da oração. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. Então Allah disse que o Satanás está usando as bebidas alcoólicas, o jogo de azar, para que nos afastar da recordação de Deus e afastar da obediência em geral, afastar da oração. Nona armadilha de Satanás, que é o esquecimento, que ele fez você esquecer das suas obrigações, fez você esquecer do bem e sempre recordar o mal. Allah disse no Alcorão, pode ocorrer que Satanás te fizesse esquecer disso, que é o bem, a obediência ao Alcorão. Porém, após a lembrança de Deus, não te sentes ou sentar com os injustos. Você não pode ficar mais com os injustos e ficar esquecido de Allah subhanahu wa ta'ala. Última armadilha de Satanás, que é abrilhantar ou fazer embelezamento, fazer decoração ao mal. Como assim? A Shaitan faz do mal mostrando para você como é bom. E mostra o bom para você como mal, para enganar você, para que você seguir o caminho errado. Por isso a obediência fica um pouco difícil e o pecado, o erro é fácil. Cometer os erros, cometer os pecados. Porque a Shaitan está abrilhantando, fazer embelezamento, fazer decoração ao mal para que você cometer ou cair no mal. Allah subhanahu wa ta'ala em vários versículos do Alcorão Sagrado disse que Satanás les abrilhantou o que fizeram, o que faziam. O Shaitan, o Satanás, abrilhantou o que faziam. Em outro versículo, e quando Satanás lhes abrilhantou as ações deles. Em outro, Satanás abrilhantou as próprias obras daqueles povos anteriores. E sobre o povo de Sabá, rainha de Sabá, mencionada na Bíblia, também é mencionada no Alcorão Sagrado. Allah disse sobre um pássaro com o profeta Salomão. Allah disse que ele diz: encontrei a eles, ou a ela com eles, e ao seu povo se prostrarem diante do sol, em vez de Deus. Porque Satanás lhes abrilhantou as ações e os desviou da senda. E por isso não se encaminham. Então, você tem que ter cuidado das coisas que parecem que são boas para você, mas são erradas ou incorretas. Você tem que seguir o caminho certo. E Allah disse também sobre os povos anteriores que destruiu a eles,
que também a Shaitan, porque Satanás lhes abrilhantou as ações deles e os desencaminhou da verdadeira senda, que é a senda do paraíso, a senda de Allah subhanahu wa ta'ala. Última parte da nossa palestra é os caminhos da proteção. Agora, como nós podemos ser protegidos das armadilhas de Satanás? Essa é a parte mais importante dessa palestra, dessa live. Os caminhos da proteção das armadilhas de Satanás. Primeiro caminho é a fé em Allah, a fé em Deus e a confiança nele. A fé em Deus e a confiança nele, em Allah. Allah disse no Alcorão: quando você ler o Alcorão Sagrado, impara-te em Deus contra Satanás, o maldito. Por quê? Porque ele não tem nenhuma autoridade sobre os fiéis que confiam em seu Senhor. Então Deus mencionou duas características, duas qualidades que o Satanás não tem autoridade sobre esse tipo de pessoas. Porque ele não tem nenhuma autoridade sobre os fiéis, primeiro, que confiam em seu Senhor. Então você tem que ter fé em Deus no seu coração e confiar em Deus no seu coração para que você fique forte, e isso é uma proteção sua contra as armadilhas de Satanás. A fé, nós quando falamos sobre a fé nos ensinamentos islâmicos é um dito na língua, uma crença no coração e umas práticas, ou seja, ações nos órgãos. Porque a fé que está no coração só não tem nenhuma influência, não tem nenhum fruto na sua vida, da sua fé. Isso não é fé. Isso é um sentimento. Você está sentindo. Porque tem muitas pessoas falam: eu tenho fé. Mas cadê sua fé? Ele fala: minha fé está no meu coração. Sim, está certo, no seu coração. Mas essa fé que está no seu coração te leva para fazer a bondade, para praticar o bem, para obedecer ao seu Senhor, para seguir o caminho certo na sua vida, para falar a verdade, para ser responsável, para ser humilde, para que você seja veraz. Sua fé no seu coração tem que ter frutos, influências, porque a fé nos ensinamentos islâmicos tem que ter 3 aspectos, ou seja, 3 tipos, 3 aspectos, que seja completa, fé completa. Primeiro, tem que ser fé no coração. Você acredita em Deus único, acredita no dia do juízo final, acredita no paraíso, no inferno. Isso é no seu coração. Segundo, dizer na língua que você fala La ilaha illallah, não há Deus, não há nenhuma divindade além de Allah, na sua língua, e para práticas na sua vida. Essa é a fé completa. E também nós sabemos que a fé aumenta através das boas ações e diminuir através das más ações. Quando você cometer um pecado, sua fé baixa, ou cai, ou diminuir. Quando você fazer boas ações, quando você rezar, quando você ir para a mesquita, quando você recitar o Alcorão, quando você recordar a seu Senhor, isso aumenta a sua fé. Então, para nós aumentar a nossa fé e ter confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, nós devemos praticar mais boas ações e obediências a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse é o primeiro caminho como proteção das armadilhas do Satanás. Segundo, é
viver com o Alcorão. Viver com o Alcorão. Eu não falei recitar o Alcorão, ou ler o Alcorão, ler o Alcorão, ou recitar o Alcorão, ou ouvir o Alcorão. Não. Eu falei viver com o Alcorão. Que sua vida será, ou seja, uma vida corânica, uma vida de Alcorão. Você está seguindo na sua vida os ensinamentos do Alcorão Sagrado, que são os ensinamentos de seu Senhor. Então você está recitando o Alcorão, você está lendo o Alcorão, você está ouvindo o Alcorão, aprendendo, entendendo, estudando, meditando, refletindo sobre o Alcorão. Além disso, você está praticando o Alcorão. Isso é viver com o Alcorão. Por quê? Porque o Alcorão é melhor proteção e mais importante proteção na nossa vida, que nos protege de tudo mal, de Satanás, do mal, da pobreza, da tristeza, da depressão, de todas más, das doenças do coração. O Alcorão é uma proteção, é uma tranquilidade, é uma felicidade, é um conhecimento, uma sabedoria. Então você tem que viver com o Alcorão Sagrado, seguir o caminho do Alcorão Sagrado. Esse segundo caminho da proteção das armadilhas do Satanás. Terceiro caminho é a oração. A oração, a oração e recordação a Deus. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou o Alcorão, a oração e a recordação dele em um versículo quando ele disse: "Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikru Allahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Allah disse: recita o que te foi revelado do livro e observa a oração. Observa a oração, porque a oração preserva o homem da obscenidade e do pecado. Mas, na verdade, a recordação de Deus é o mais importante. Sabei que Deus está ciente de tudo quanto fazes, de tudo quanto vocês estão fazendo. Então, a salah, a oração, Deus nos obrigou 5 orações obrigatórias diariamente. E essa oração é importante proteção de Satanás, das armadilhas de Satanás, do mal, porque são quando você reza, Allah subhanahu wa ta'ala dividiu os horários da oração como na alvorada, no meio-dia, na tarde, no pôr do sol, na noite, para que nós, quando esquecemos, voltaremos para recordar a Allah subhanahu wa ta'ala novamente como uma proteção na nossa vida. Então nós devemos observar a oração como uma proteção das armadilhas de Satanás. E Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre aquelas pessoas que não recordam a Allah, que a Shaitan tem poder sobre eles, ou tem autoridade sobre eles. Allah disse: mas a quem menoscabar a mensagem do clemente, destinaremos um demônio que será seu companheiro inseparável. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. Aquela pessoa que mantenha longe da recordação de Allah, que está longe da recordação de Deus,
então o Shaitan está mais perto dele. Último caminho é pedir refúgio em Deus, pedir refúgio em Allah, pedir proteção de Deus nas nossas súplicas da maldade de Satanás. Porque Allah disse, impara-te em Deus contra Satanás, o maldito. Então você tem que pedir refúgio de Allah subhanahu wa ta'ala contra Satanás. Barakallahu fikum, que Deus abençoe todos vocês. Vou fazer um resumo para nós não esquecer. A palestra, essa live foi sobre, tem vários assuntos importantes que eu tentei preparar, tentei resumir para vocês. Primeiro, uma introdução sobre Satanás nos ensinamentos religiosos. Eu falei como que a maioria das culturas antigas e modernas, em suas mitologias e em suas religiões, falam sobre o diabo, o Satanás, o demônio. E falei sobre as diferenças entre a visão islâmica e a visão no cristianismo sobre o Shaitan, sobre Satanás. Que resumida, que no cristianismo, Satanás ou Shaitan era um anjo. No islamismo não, é um gênio, um dos gênios. E também falamos sobre a descrição de Satanás na fé ou na crença islâmica, como através dos versos, os textos do Alcorão e da Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Allah descreveu Satanás no Alcorão. Terceiro assunto na palestra, falei sobre as armadilhas do Satanás, que são várias. Inshallah vocês voltam a ouvir de novo. Eu não vou mencionar novamente, como inveja, arrogância, o orgulho, que você que você diga o que você não sabe, que você ignora, a obscenidade, a maldade, também armadilha de Satanás, que você seguir sem evidência, sem conhecimento, e também as más palavras, armadilha de Satanás, que usar as palavras para fazer conflitos e destruir os relacionamentos entre famílias, entre pessoas. E também as bebidas alcoólicas, drogas, e o jogo de azar, armadilhas também de Satanás. E o esquecimento, que você esquece das suas obrigações. Entre as armadilhas também, que ele abrilhantar e fazer embelezamento, fazer decoração ao mal, que seja na sua, que mostra para você que o pecado é muito bom, é bom. Então isso também. E falei no fim sobre os caminhos da proteção das armadilhas do Satanás, que são, eu mencionei, 5. Primeiro, a fé e confiança em Allah, e viver com o Alcorão, a oração, a recordação a Deus Altíssimo seja, e pedir refúgio em Allah, em Deus Altíssimo seja, amparar em Deus contra Satanás. Então esses são os caminhos da proteção das armadilhas de Satanás. Barakallahu fikum. Eu espero que vocês aprenderam comigo. Eu espero também que eu consegui resumir para vocês o mais possível, porque tem muitas informações sobre isso nos textos do Alcorão e nos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Que Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço cada um de vocês.
vamos fazer uma súplica e finalizamos esta live. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا والراحة عند الموت والتوفيق عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.